Dia dos Pais, para todos os pais que estão aqui presentes e os que não podem estar. Amém. Agradeço a oportunidade. Nosso irmão Paulinho, deixa um versículo que louva. Por isso estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Nosso irmão Rachid vai fazer oração, aí vai tirar dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Aleluia, glória. Amado Deus, Tu és fiel, todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nesse momento, iremos recolher dízimos e oferta para a Tua casa. Fica conosco, essa oração que eu te faço. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Desde já desejo um feliz dia dos pais, todos os pais do nosso ministério e os visitantes, que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, abençoando e protegendo. Amém? Antes de louvar, vou deixar um versículo no livro de Lucas, o 23 e o 43, que diz: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor,
nosso irmão Eduardo, irmão. Louvava Jesus. Palavra da igreja que a paz do Senhor. Amém. A honra, a glória é para Jesus, é para Eduardo não. Amém. A igreja vamos adorar, vamos se ligar no céu, porque a honra, a glória é para ele, né? E um dia também a igreja tem que sair das quatro paredes. Porque Jesus ele quer que os irmãos estão incomodados, quer que também ganhe alma para Jesus. E alma sedenta, né, lá fora. Aqui todo mundo está feliz, né? Mas vamos se preocupar com as pessoas também lá fora. É verdade. Porque estão precisando, é porque aqui tem água, tem tudo, né? Mas a gente também tem que ganhar uma para Jesus lá fora, para dizer que ele é grande, que ele mudou a nossa história. Porque muitos assim, eu vou fazer só na igreja, mas também tem que cavar um pão dentro de casa, tem que dizer que também testemunho também na comunidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia, Pai! Aleluia! Louvando a Ti!
oportunidade e obrigada à igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso presbítero vai fazer a explanação da palavra e os irmãos se liguem do trono da graça para receber na santa, infinita e gloriosa palavra nessa noite. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por tudo. João capítulo 6, eu recomendo você abrir a sua Bíblia e deixar ela bem abertinha. Amém? Mas eu já fiz a leitura, podem aceitar, meus irmãos, em nome de Jesus, só para poder acompanhar a mesma ministração. Amém? Glória a Deus. A gente fez a leitura de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. É um episódio bastante conhecido, aonde vai falar da multiplicação dos pães e do peixe. E este milagre, ele é relatado, é o único milagre que é relatado dentro dos 4 evangelhos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e João, eles fazem questão de narrar este milagre de Jesus. Jesus, ele tinha acabado de curar o paralítico no tanque de Betesda. E depois tem todo aquele diálogo, aquela conversa, aquele sermão, aquele ensinamento de Jesus para aquelas pessoas que testemunharam sobre a cura do paralítico de Betesda. E depois, quando chega no capítulo 6, a gente vai ver Jesus, ele indo para o mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e uma grande multidão continuava a seguir Jesus. Por que essa multidão ela fazia questão de seguir a Jesus? Porque estava observando e vendo os sinais milagrosos que ele estava operando. Os sinais e milagres que Jesus estava realizando ao curar os doentes fez com que a multidão fizesse questão de seguir Jesus. Diz a Bíblia que quando essa multidão que estava seguindo a Cristo chegou até perto dele, ele vai subir ao monte, vai se sentar com os seus discípulos e ali certamente vai ter uma reunião em particular, sendo que como Jesus ele veio para cuidar de pessoas, agora ele vai se disponibilizar mais uma vez para que a multidão que estava carente de ouvir os seus ensinamentos viesse a ser alimentada por ele. Diz a Bíblia que quando Jesus está ensinando a esta multidão, Marcos e Lucas vai relatar dizendo que ele acolheu, porque era como se fosse um povo que não tivesse pastor. Diz ainda o relato de Marcos que Jesus curou muitas pessoas que estavam doentes dentro dessa multidão. Então, a gente pode observar que era uma multidão que estava acostumada com sinais. Observava Jesus operar milagres, a realizar prodígios, a realizar maravilhas. Então era uma multidão que estava acostumada com a realização de sinais. Diz a Bíblia ainda que desta multidão que estava sendo ensinada por Jesus, passou-se o dia todo recebendo os seus ensinamentos, ao ponto de chegar a entardecer, perto de anoitecer. E aí levanta-se uma preocupação. Que preocupação é essa? O lugar é deserto, a multidão é grande e a gente não tem comida. Em João capítulo 6, Jesus ele vai colocar o discípulo Filipe à prova. E vai dizer o que é que a gente vai fazer para poder alimentar tamanha multidão, tanta gente
como estar aqui, porque a gente não pode deixar essa multidão voltar para casa com fome. Por quê? Porque se o lugar é deserto, passaram o dia todo recebendo ensinamento e estão com fome, na volta da sua casa, uns poderiam vir a perecer. Sendo que Jesus faz essa pergunta para Filipe, já sabendo o que ele iria realizar. E Filipe, ele é bem preciso nos cálculos, mas ele é pessimista nas conclusões. Filipe vai dizer que 200 denários não dava para poder alimentar tanta gente comprando pão. E aí vai surgir agora o discípulo André, irmão de Simão Pedro. E aí ele vai trazer um menino, uma criança, um jovem que possuía 5 pães e 2 peixes. Mas apesar de ter a matéria que Jesus iria utilizar, André vai fazer a seguinte pergunta: o que é 5 pães de cevada e 2 peixes para tanta gente? Observe que Filipe tem a mesma reação: o que é 200 denários? E André, apesar de trazer um menino com os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, também vai ter a mesma reação final: o que é isso para tanta gente? Jesus, ele vai ignorar a limitação da mente dos seus discípulos, apesar dos discípulos já testificarem visivelmente os milagres que Jesus tinha operado, como a transformação da água para o vinho, como a cura do paralítico de Betesda, como Jesus expulsando demônios. Então eram os discípulos que estavam testificando do que Jesus podia fazer, mas na hora que deveria colocar a experiência de acompanhar Jesus em prática, eles foram pessimistas em suas reações. Se dependesse de Filipe e de André, a multidão voltava para casa com fome, porque na mente deles não tem como alimentar mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Não tem como, sendo que Jesus, ele não trabalha conforme a limitação do ser humano. Jesus, ele vai ignorar a reação de Filipe e de André e vai dar uma ordem: mandem o povo se assentar. Quem se senta, descansa. Talvez o que você precise nesta noite é de um descanso. E é normal a gente pedir um descanso a Deus, porque o corpo cansa, a mente cansa, o espírito cansa, a alma fica fadigada. E a gente precisa ter a consciência de que nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos cheios de limitações. Jesus disse: mandem o povo se assentar em grama, em pastos verdes. Aí eu lembro do Salmo 23: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Jesus iria alimentar a multidão no meio de pastos verdejantes. Manda o povo se assentar. Pegou o menino, pegou os 5 pães de cevada, os 2 peixinhos, deu graças a Deus, orou a Deus e repartiu para os 5.000 homens, crianças e mulheres. Quando ele realiza o milagre da multiplicação, ele entrega o alimento para os seus discípulos. Quem antes disse assim: despede a multidão para que não morra de fome, agora está carregando na mão o alimento para alimentar pessoas que estavam com fome. Deixa eu te dizer algo: Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para poder alimentar aqueles que estão com fome. E eu não falo somente de fome física, é de pessoas que estão carecendo de ouvir uma palavra que confronta, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que anima, uma palavra que alegra, uma palavra que fortalece. Você já recebeu de Deus o que é preciso para alimentar pessoas que estão com fome. Oh, glória a Deus. Eles pegaram os 12 cestos, cada um pegou um cheio de pão, cheio de peixe, e começou a distribuir para a multidão que estava assentada.
mundo comendo, saciando a sua fome, e Jesus estava alimentando eles. Sendo que diz a Bíblia que quando todo mundo se fartou, sobrou ainda nos 12 sejos pães e peixe. Não foi no chão. Aí Jesus Cristo disse: guardem, não é para desperdiçar. Jesus não gosta de desperdício, não. Vai uma palavra e por favor coloque amor nas minhas palavras. Quando você chegar na igreja e pegar o seu copinho de água, você guarda ele para você ficar tomando água durante todo o culto. Não tome no copo e descarte ele para depois pegar outro, não, porque isso também é desperdício. Jesus não aprova desperdício. Você pega o seu copinho de água, você toma e guarda ele com você. Depois, quando sentir sede novamente, você volta a usar o mesmo copo. Não é porque tem 1, 2, 3 tiras de copos que isso nos dá autoridade para a gente usar sem prudência. Pelo amor de Deus, coloca a mão nas minhas palavras, para depois você não ficar dizendo: irmão Vinícius está falando que é errado eu fazer isso. Eu estou aplicando a palavra de Deus para que haja confronto neste lugar. Guarde o alimento, não é para desperdiçar. E aí a multidão está farta. A multidão agora não sente mais fome. A multidão voltou para casa e ali eles tiveram uma revelação e disseram no versículo 14, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eu acho interessante isso aqui. Eu estou correndo para não enfadar a igreja, mas eu acho interessante isso aqui. É que o povo só disse que Jesus era o profeta de Deuteronômio 18, que Moisés tinha profetizado que iria se levantar um profeta semelhante a ele depois do milagre. Mas era um povo que estava sendo instruído, era um povo que estava sendo doutrinado, era um povo que estava ouvindo a pregação de Jesus acerca do reino dos céus, mas só disseram para Jesus: tu és o profeta depois do milagre. Aleluia! Era uma multidão que não estava se alimentando dos ensinamentos. Era uma multidão fanática por sinais. Era uma multidão fanática por milagres. Era Jesus pregando o dia todo e ninguém estava dando crédito à pregação de Jesus. Mas quando ele opera sinais, o povo olha para ele e diz: ali é o profeta, lá vai. É quando a gente soa, passa o dia estudando, pede a Deus uma palavra, chega na igreja, ministra, prega, soa, erra até a palavra, até às vezes fica rouco e você não consegue guardar no seu coração a palavra que está sendo ministrada. Mas se chegar aqui alguém somente falando em língua estranha, profetizando, revelando, dizendo que vai curar, você olha para ele e diz: aí é o profeta. Era uma multidão que estava acostumada com realização de sinais e quando estava desprezando o ensinamento. Jesus, ele opera sinais ainda assim, através do seu Espírito Santo. Jesus operava sinais no seu ministério, sim, mas Jesus queria mais, era transformar mentes. Aleluia! O povo era aquela multidão acostumada por sinais. Quer ver? É quando a gente cria expectativa no culto. O irmão Vinícius vai pregar hoje, talvez não vai ter profecia, porque Deus não dá muita profecia a ele. O irmão Vinícius vai pregar hoje, talvez não vai ter revelação, porque Deus não usa ele na revelação. Talvez não vai nem ter cura. Você pode até pensar isso de mim, eu não estou preocupado com isso não, mas se você começar a mudar a sua mente pela palavra que eu estou pregando, eu já estou ganhando você. Aleluia! Aleluia! A gente não pode ser fanático ao ponto de só querer credibilizar os dons espirituais e descartar a palavra que gera a vida eterna. Disseram para Jesus: ele é o profeta por causa dos sinais. Fora isso, ainda queriam proclamar Jesus a força rei de Israel, porque
eles lembraram de Moisés. Oxente, se Deus usou Moisés para libertar a gente do Egito e mandou maná, e mandou codorniz, agora a gente está vendo um homem mandando pão, mandando peixe, então a gente vai fazer ele rei. Vamos colocar uma coroa nele, porque ele vai libertar a gente das mãos dos romanos. Mal sabiam eles que Jesus não veio para colocar uma coroa de rei de Israel, não. Ele veio para carregar a coroa de espinho. Ele não veio para libertar Israel dos romanos. Ele veio para libertar a humanidade do pecado. Aleluia. Oh, eu sinto Jesus nessa palavra. Oh, aleluia! Ele desprezou a coroa que eles queriam colocar na cabeça dele, porque se ele aceita, ele não vai para a cruz. Se ele aceita, ele não é crucificado. Se ele aceita, ele não é ressuscitado. Se ele aceita, a gente não é redimido. Mas ele disse: eu não quero coroa para ser rei de Israel. Eu quero a coroa de espinho para salvar a humanidade. Se ele não colocasse a coroa de espinho na cabeça dele, nem eu nem você estaremos aqui hoje. Ramanta Suradaia Manta. Eu sinto Deus em nosso meio. Não crie expectativa nos seus respectivos pensamentos, dizendo: eu vou para o culto hoje porque Deus vai revelar algo, porque Deus vai dar vitória, porque Deus vai me dar uma chave de um carro, de uma casa, vai visitar a minha conta bancária financeira. E se Deus não falar isso com você, aleluia, foi através dos sinais que disseram que Jesus era o profeta. Queriam, irmã Fernanda, colocar ele como rei de Israel. Aí Jesus, sabendo disso, ele dá uma ordem para os seus discípulos: partam para o outro lado. E ele foi para o monte sozinho, certamente para orar. Aí os discípulos entrou no barco. Quando o discípulo entra no barco, Jesus demora para vir. 5 ou 6 quilômetros. Eles tinham se afastado da terra aonde eles estavam. Já estava lá no profundo mar. E Jesus não está no mar. De repente se levanta tempestade. De repente se levanta ondas agitadas, o mar fica bravio, o mar fica revolto. Aí os discípulos olhou e disse: cadê Jesus? Aí ficaram todo mundo: o que a gente vai fazer no meio da tempestade? De repente eles olhou de longe assim e disse: está vendo um homem andando sobre as águas. Eu estou vendo Jesus andando sobre as águas. Sendo que eles ficaram aterrorizados. Lá vai, era o que Deus disse no meu coração: não se esqueça e nem perca a convicção de quem Deus é para você por causa da tempestade da vida. Estavam no meio da tempestade, as ondas agitadas, o mar era revolto. Eles viram Jesus andando sobre as águas, mas ficaram com temor, com medo, aterrorizados por causa da tempestade. E tem tempestade que nós passamos, que se a gente não tomar cuidado, a gente se esquece de quem Deus é. Não permita que as tempestades da vida tirem de você a convicção de quem Jesus é para você. Porque a tempestade até pode ser grande, o barco pode estar indo para um lado e para o outro, as ondas podem estar agitadas, mas ainda a gente tem um Jesus que anda por cima das águas. Oh, glória! Eu não sei qual é a dificuldade que tu estás enfrentando hoje. Eu não sei qual é a batalha. Eu não sei qual é o